Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Universidade Internacional da Paz, a Unipaz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Eu sou Vivi Amarante, cantora e compositora, educadora e aprendiz, e sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu tenho a honra e a grande alegria de conversar com o nosso querido Roberto Crema. Roberto Crema tem formação em Ciências Sociais, Antropologia e Psicologia, com diversas formações humanísticas, análise transacional, Gestalt, terapia familiar, bioenergética, abordagem centrada na pessoa, biodança. Em 81, Roberto encontrou-se com Pierre Weil e, através do cosmodrama, mergulhou no movimento transpessoal. Em 87, junto com Pierre, Jean-Yves Leloup e Monique Tony, coordenou o primeiro Congresso Holístico Internacional que impulsionou a fundação da Universidade Internacional da Paz. Roberto é autor e coautor de mais de 30 livros, colaborou com Jean-Yves Leloup na criação do Colégio Internacional dos Terapeutas, o CIT, e desde a passagem de Pierre Weil, Roberto é o reitor da Unipaz. Seja muito bem-vindo, Roberto, é uma grande alegria ter você aqui conosco nessa nossa nova forma de comunicar e colocar a voz da Unipaz no mundo através dos podcasts Mutantes. Viva! Seja bem-vindo, meu querido. Viva, Vivian! Muita alegria em poder estar com você nessa viagem pelos mutantes. A transformação do mundo começa dentro de nós, nesse germe que Pierre Weil chamou de rumo aos mutantes, da nova consciência. Nova consciência, né? Lembrando, para quem não sabe, esse é o nome de um dos mais de 40 livros do Pierre Weil, é Os Mutantes, uma nova humanidade para um novo milênio, livro maravilhoso. Ele foi a grande inspiração para a gente dar o nome a esse podcast, né? E mais do que isso, também é válido sempre trazer o conceito de mutantes, na verdade, nasceu na França, né, Roberto, em 1960, 70, onde já havia ali um incômodo para o que já se apresentava como realidade naquele momento, e desde então a humanidade já vem sentindo a necessidade de transformação, não é de hoje isso, né, Roberto? Com certeza. Esse é um momento que nós podemos denominar de uma crise de transição. Pierre insistia muito que a Unipaz é uma universidade de transição, de transição de consciência, naturalmente. Nós estamos falando do ponto de vista da astrologia, de uma era de peixes para uma era de aquário. E essa era solicita um coração aberto, sobretudo a coragem de vir a ser. Essa plenitude do ser. E eu acho que você também vai ser muito bonito, talvez você trazer, Roberto, uma correlação do conceito da normose, né? Tendo em vista, assim, você é um dos coautores desse livro também maravilhoso, junto com o Pierre e o Jean-Yves Leloup, e você já abordou também esse conceito, né, na análise transacional da pessoa, né, nesse livro também, onde o Pierre mesmo se deu conta que você já trabalhava esse conceito de um lado, o Jean-Yves do outro, e vocês se uniram para falar do conceito da normose. Eu acho que é uma excelente correlação que a gente pode fazer desse estado do estagnante, normótico, para essa transformação que a gente, dessa nova humanidade como mutantes, não? Com certeza, Vivi, porque veja que o insight maravilhoso do Pierre foi ter focado numa polaridade que ele chamou de os estagnantes e os mutantes. Ora, os estagnantes se referem diretamente a esse conceito que nós desenvolvemos, e você disse muito bem, Jean-Yves Leloup na França,
eu falo sobre a normose desde a década de 70 no Brasil. Isso consta em livros que eu publiquei no final da década de 70, e nós realizamos um simpósio que originou esse livro, Normose, a Patologia da Normalidade. É um conceito fundamental nos tempos que estamos vivendo, porque o que é normose, se não a estagnação? É uma estagnação adaptativa, por um lado. O normótico é aquele que se adapta a um sistema dominantemente desequilibrado, desumano, violento, cego, surdo, onde falta o cuidado. Então, essa adaptação é uma adaptação doente, que mantém o status quo. Por outro lado, a normose é também uma estagnação evolutiva. O que caracteriza a espécie humana de outras espécies, como dizia Confúcio há 2.600 anos, é que nós somos inacabados. É o que eu traduzo afirmando que nós não nascemos humanos, nós nos fazemos humanos através de um investimento não apenas no cérebro, que é o que nós temos feito, sobretudo desde o século XVII, com o racionalismo científico. É muito importante, porém é insuficiente. Precisamos investir com o mesmo rigor, com a mesma intensidade na alma e na consciência, de onde jorram os valores de uma ética com o coração. E o normótico é essa pessoa que vive uma estagnação evolutiva e, portanto, conforma essa concepção tão lúcida do Pierre, os estagnantes. Por outro lado, há aquelas pessoas que se abrem, que investem no seu potencial e que transgride essa, digamos que, normose social, porque há que sair dos trilhos, os trilhos que já estão construídos, que são confortáveis, que são previsíveis, e nós precisamos ousar as trilhas que não existem e que serão construídas com os nossos próprios passos. É isso que eu creio que traduz o conceito de mutante do Pierre Weil. Alguém que ousa trilhas com o coração. Coisa bonita. Eu fico pensando assim, né, Roberto? No fim das contas, o que a gente está precisando mais é ser mais humano, né? Assim, um olhar simplista, mas muito profundo, né? Você falou, a gente não nasce humano, a gente se faz. Eu acho que, no fim, um grande convite é que a gente se faça mais humano, né? Nesse Sim. lugar que eu acho que quando a gente se conecta com a essência do ser humano, é um lugar que tem muito cuidado por natureza, né? E por essência, desse cuidar de si, do outro e do planeta, da Terra, não é verdade? É verdade. Ser humano, eis a questão. Acontece, é muito triste constatar, que nós mergulhamos no humano e tombamos ao lado do ser. Há aquilo que Heidegger denominou de esquecimento do ser. Talvez seja mais do que o esquecimento, é a repressão do ser. Então, não é possível nós abrirmos caminhos para as novas gerações se nós não integrarmos a dimensão existencial do humano à dimensão essencial do ser. Do self, né? Seria, como Jung diria, esse ser tem a ver com essa linguagem, já trazendo uma pincelada do transpessoal, que também é um caminho importante dentro da Unipaz, né? Falar desse ser transpessoal. E quando você fala desse ser, é esse self, né? Esse pé na terra e esse pé no céu, né, Roberto? Sim, você citou um nome que eu considero ter sido mais relevante no século XX, na história da psicologia, da psiquiatria, da psicoterapia. Carl Gustav Jung. Porque foi ele que introduziu no Ocidente a questão iniciática, ou seja, tem a ver diretamente com o mutante.
O que é o iniciático? O iniciático significa que nós estamos sempre no início. Significa que é preciso seguir por trilhas de autocriação e autorrenovação permanentes. E Jung foi aquele que teve a ousadia de considerar a cura necessária, porém insuficiente. Não basta o processo da cura dos nossos traumas. Nós precisamos resgatar uma saúde básica para penetrar naquilo que ele denominou de processo de individuação, que é através do periférico, da persona, do ego, sempre através de caminhos ao mesmo tempo mandálicos e rumo à interioridade, que possa nos conduzir do ego ao self, que você disse muito bem. O self é esse arquétipo da inteireza, da totalidade psíquica que contém o ego e que o orienta. Como se diz na Índia, o ego é o melhor empregado e o pior patrão. Nós precisamos do ego, sim, para que possamos ter raízes na matéria, na sociedade, porém o ego precisa ser orientado pelos horizontes do amor e do ser, do self. Que assim seja. E já que a gente trouxe o Jung, Crema, eu acho que um conceito também que está muito presente na vida do mutante, e que eu acho que vai ser muito bonito a gente trazer aqui agora, são as sincronicidades, né? Que é algo que o Pierre também abordou bastante no livro dos mutantes, que o Jung também é um grande nome, e que o mutante, eu acho que você, lógico, vai falar melhor do que eu, mas vai se sutilizando para essa percepção, né, das sincronicidades que estão aí o tempo todo, mas que eu acho que quando a gente vai, acho que eu gosto muito dessa palavra, né, se sutilizando, a gente vai se abrindo para perceber essas mensagens, né, que vêm de um lugar além e que nos faz ver que somos parte desse todo. Então, Vívia, de fato, a sincronicidade é um conceito fundamental, porque o dogma do racionalismo científico, que desde o século XVII modelou a modernidade, modelou a educação contemporânea, as instituições, é o dogma da causalidade. Tudo é causado. É isso que engendra o enfoque do determinismo. Se tudo é causado, através da manipulação das causas, podemos determinar os resultados. Isso é verdade. A tecnociência trabalha a partir do modelo da causalidade, é o modelo de Newton, é o modelo do paradigma da razão crítica, cartesiana. Cartesiana, né? Agora, o que fez Jung com Pauli, um representante da física quântica, prêmio Nobel, ambos desenvolveram em 1950 o conceito de sincronicidade, que nos libertou dessa, eu diria que, perspectiva gélida do determinismo, sem negar a causalidade. Ou seja, o que realizou Jung com Pauli foi um quaterno. Nós temos tempo e espaço, e nós temos causa e sincronicidade. Ou seja, o que é sincronicidade? O Jung definiu como conexões acausais ou transcausais, ou seja, quando dois eventos se conectam não pela causa, e sim pelo sentido. Isso tem a ver com nós transcendermos a fantasia da separatividade. É um conceito da gnose da Idade Média, o unus mundus. Nós vivenciamos no unus mundus. Nós vivenciamos desde o Big Bang, numa, eu diria, simultaneidade permanente. Nós fazemos parte do universo. O ser humano não está separado, mas sim, ele é um átomo de um universo vivo. Então, quando ele faz uma pergunta, ele pode potencializar uma resposta da própria totalidade cósmica. E por isso,
a sincronicidade nos solicita a plena atenção, uma escuta inclusiva. Porque, enquanto nós estamos falando, um pássaro canta, uma folha cai, e isso nos desvela sentidos. E o mutante é aquele que escuta, além da causalidade, escuta os sinais, aquilo que os antigos chamavam de sinais. Ele se sentiu mais no coração do cosmos do que hoje. Infelizmente, faz parte da normose contemporânea. Nos sentimos separados da totalidade. Ora, quando um mutante desperta para esse sentido de participação, da parte no todo, do todo na parte, então ele se torna um ser muito mais aberto a uma escuta plural, a uma escuta não apenas das causas, a uma escuta também do sentido, porque é o direcionamento, o sentido. Se a causa fala do passado, o sentido nos fala do para quê, nos fala de uma finalidade. E, portanto, o conceito de sincronicidade, como você disse, faz parte do coração do universo do mutante. O mutante escuta não apenas aquilo que qualquer mente acadêmica escuta, porém, ele se abre para uma mente mitopoética, musical, que pode escutar aquilo que Pitágoras chamava a melodia das esferas, que está aqui, presente, nesse instante, entre nós. Entre nós palpita o cosmo. Nós somos um microcosmo de um macrocosmo. O macrocosmo confiou a cada um de nós um pedacinho dele próprio. E é na medida em que nós temos a consciência dessa participação que nós nos fazemos também mais proativos, mais criativos e co-criativos. Pois é, né, Roberto? Então tem essa questão, acho que do pertencimento, né? O pertencimento é algo que nos gera felicidade naturalmente, ao ponto que se a pessoa não se sente pertencente, né, a esse algo maior, isso gera uma grande angústia no ser, não? O pertencimento, através de uma conexão da parte no todo, do todo na parte, nos leva a uma consciência de inteireza, de onde brota a felicidade e de onde brota também a paz. Porque a felicidade e a paz, nós não as podemos lograr em si. É na medida em que nós nos tornamos mais inteiros, mais verdadeiros, é na medida em que o nosso corpo está em sintonia com a nossa alma e em sintonia com a nossa consciência e se sentindo em conexão com o macrocosmo, é nessa proporção que vai jorrar naturalmente o cálice da felicidade e a paz que nós tanto buscamos, a paz interior, a paz social, a paz ambiental, a paz universal. E aí, né, você citou esse conceito da fantasia da separatividade, né? Então, acho que vale voltar a dizer assim, então, quando a pessoa se sente separada, né? Quando ela não se sente parte, ela se sente eu sou um e o outro é o outro e a Terra estou separada do outro, é onde acho que é a base de todo sofrimento, né? Começa por aí também, quer dizer, não sei se seria a base desse sofrimento, mas aí começa, então se eu não sou parte, então eu preciso me apegar às coisas, é daí um grande começo para todo o sofrimento do ser humano, não é? Olha, Vívia, foi a primeira, eu diria que, experiência impactante causada pelo meu encontro com Pierre Vai, quando eu tinha 30 anos, no início de 1981. Eu já era um analista didata,
tudo aparentemente estava bem na minha existência familiar, profissional, social, e, no entanto, alguma coisa me cavava o peito. Eu sentia uma certa angústia, que eu não sabia a origem. Foi quando me chegou nas mãos um folder do Cosmodrama de Pierre Weil. Eu já tinha ouvido falar desse Pierre Weil, esse francês que se naturalizou brasileiro. E eu pensei, está na hora de conhecer o Pierre Weil. Eu entro numa sala, um amigo de testemunha, também um analista de dados, estava comigo, hospedado em casa. Ele é testemunha do que eu vou dizer rapidamente. Eu vejo aquele homem com a coluna ereta, um olhar azul, celestial, e alguma coisa estranhamente aconteceu. Algo silenciou dentro de mim. Houve uma expansão de consciência que eu nunca antes tinha vivenciado. Que bonito. E naquele estado expansivo, totalmente, ao mesmo tempo estranho e familiar para mim, eu escuto o Pierre falar sobre a raiz do sofrimento humano. Ele, então, escreveu 3 palavras no flipchart: o apego, o medo, o estresse. Ele circulou cada palavra dessa e disse: apego é identificação. Tudo está em transformação. Tudo é impermanente. Se eu me apego, seja lá ao que for, eu vou sentir medo. E esse medo de eu perder, de jamais reaver se eu já perdi, ou de nunca conseguir, esse medo vai me levar ao estresse, que é o desgaste da existência, que vai me levar às doenças. E aí ele disse: e todo apego advém da fantasia da separatividade. Olha, o chão se abriu debaixo dos meus pés. E eu compreendi naquele instante a angústia que estava cavando meu peito, que estava cavando o peito de todas as pessoas que me procuravam. E foi então que eu me dei conta desse universo da comunhão. É possível ir além do apego. É essa conexidade, é essa consciência de participação. Essa fórmula tão simples, mas que você vai encontrar na perspectiva de um Lao Tse, do taoísmo, de um Siddhartha Gautama, o Buda da tradição hindu, que você vai encontrar nos Upanishads, nos Vedas, você vai encontrar na tradição Sufi, você vai encontrar nos Evangelhos, só que com palavras atuais. O Pierre Weil atualizou uma mensagem muito antiga, com palavras contemporâneas. Demonstra como o plano mais sutil, você falava na sutileza, que é o plano da consciência, onde nos apegamos, isso leva a um impacto na alma, que é o plano emocional, do medo, que leva ao impacto no mais concreto, no corpo físico, que é o estresse. Então, isso demonstra que nós adoecemos do mais sutil para o mais denso. E, portanto, a cura também se passa do mais sutil para o mais concreto. Portanto, de fato, o mutante é aquele que se abre para esse horizonte além do ego, porque é o ego que nos introduz, e eu diria que é o fator básico da separatividade pessoal. Ele se sente numa bolha, num encapsulamento. E é na medida em que nós somos capazes de transcender o ego sem negá-lo, porque é importante compreender que, da mesma forma que uma lagarta é o caminho para a borboleta, como dizia Jean-Yves Leloup, o ego é o caminho do self. Não se trata de pisar no ovo para fazer nascer o pintainho, mas é preciso orientar o ego por esses domínios do self. Portanto, eu diria que esse é o horizonte com muitos portais, porque nós vamos dar muitos saltos qualitativos
de uma trilha com o coração do mutante. Que maravilha. Ai, tá um suspiro aqui de te ouvir, Roberto. E já que você trouxe esse conceito, esse olhar, né, poético dessa transição da lagarta para a borboleta, eu acho que vai ser bonito você trazer esse conceito. A gente fala às vezes da crise da crisálida, né? Conta pra gente, então, aqui para o ouvinte, Roberto, quem não conhece ainda talvez esse conceito, do que se trata a crise da crisálida. Acho que tem muito a ver com o mutante, né? Eu gosto muito desse conceito, ele já consta no livro que eu escrevi logo depois do primeiro Congresso Holístico Internacional, que foi publicado no início da década de 90, que é a Introdução à Visão Holística. Eu falo da crise da crisálida. Lá se vão 40 anos. E eu creio que essa é uma metáfora muito especial. Aliás, quando a Unipaz concluiu 30 anos, eu publiquei um livro que é O Poder do Encontro. E que na capa, como você pode ver, é um bambuzal e uma ou duas borboletas. Duas borboletas, agora 4, então. Então, e cada capítulo desse livro fala dessa etapa de uma lagarta no caminho para a borboleta. Nós podemos simbolizar que a lagarta significa o ego e a borboleta simboliza o self. Porém, entre a lagarta e a borboleta existe a crisálida, e a crisálida é o caminho. E é muito interessante constatarmos o que se passa numa crisálida. Você sabe, uma lagarta, ela é voraz. Ela come as folhinhas que aparecem na sua frente. É uma bulimia realmente encarnada, a lagarta, que é uma metáfora da humanidade nesse momento, que está consumindo os ecossistemas, destruindo, depredando, inclusive os povos originários, que são os guardiães da autossustentabilidade, nesse momento encontram-se em risco em função da normose, esse esquecimento de que são nossas raízes que trazem a seiva do nosso presente e o sentido do nosso futuro. A lagarta come, porém, diferentemente da humanidade normótica, chega um momento que a lagarta deixa de comer. Ela deixa de comer totalmente. E o que se passa? É algo que fala muito desse momento que nós estamos vivenciando. É o caos total. Porque bilhões, trilhões de células dentro de uma lagarta que tinha alimento à vontade, de repente começam a viver a miséria, a fome total. E as células passam a morrer de fome, que vai produzindo essa pasta que é a própria crisálida. Agora, ouça bem, algumas células, chamadas de imaginais, elas não entram em caos, elas têm o design da borboleta. Elas sonham com a borboleta. Elas não entram em pânico. E são através das células imaginais, que fala da imaginação criativa, que gradativamente da crisálida brota uma borboleta. E eu creio que essa é a metáfora dos mutantes. Esse é o momento em que os normóticos, os estagnantes, estão muito confusos, estão muito perdidos, estão muito angustiados. E é na medida em que essa transformação, onde um sistema insustentável desaba e vai continuar desabando, e há outro sistema que está surgindo silenciosamente. O que desaba faz muito barulho, mas um jardim floresce silenciosamente e uma borboleta se desprende
da crisálida suavemente, não faz barulho. Ou seja, nós dependemos dos seres humanos imaginais, que são os mutantes. É um ser humano que tem o design do que é um ser humano na sua inteireza, não a normose. Nós encontramos na mídia nomes importantes, figuras importantes, que não são seres humanos. Seres humanos de verdade, nós vamos precisar, e eu escrevi um livro chamado Saúde e Plenitude, e há mais de 30 anos eu estudo a plenitude, que fala dos mutantes. São seres ao longo da humanidade que trouxeram a diferença. E desses seres, é uma minoria nobre, ou como dizia, e eu gosto muito dessa afirmação do filósofo da desobediência civil, esse que era o livro de cabeceira do Mahatma Gandhi, ele dizia que numa multidão, um justo, um único justo, é a maioria de um, dizia Henri Thoreau. Então, eu creio que será dessa nobreza, dessa maioria de um, dos mutantes que estão despertando em todo o planeta, e a Unipaz surgiu para facilitar esse parto de uma nova consciência junto com outros organismos mutantes, como a Unipaz. Eu tenho dito há 30 anos que a Unipaz é um organismo mutante. E para facilitar a emergência de uma nova idade da consciência. É como nós dizíamos há 34 anos. A Unipaz não é um caminho. A Unipaz é um abre-caminho para que cada mutante, possa inventar o seu modo de florescer e possa desvelar o seu semblante singular, colaborando para esse parto de uma nova consciência. Eu chamo a Unipaz de um grande portal, né, também, assim, de fato, são portais que vão se abrindo, né, essa proposta dessa escola para a transformação. Fica aqui o convite para você que está nos ouvindo e que não conhece a Unipaz, conhecer todo o trabalho que ela vem fazendo há mais de 30 anos. A gente tem aí as páginas web que estão disponíveis, tem a página da Unipaz São Paulo, Unipaz DF, todas as outras, são 20 unidades da Unipaz distribuídas aqui no Brasil, em Portugal também, na Bélgica estamos agora, né, Roberto? E se você ainda não conhece, vem conhecer a proposta da Unipaz, porque eu acredito que a célula do mutante habita em todo ser humano, né, Roberto? Eu acho que se você sente aí um chamado para esse despertar para o mutante que te habita, nós da Unipaz estamos aqui de portas e coração aberto para você vir fazer parte dessa transformação junto com a gente. E, Roberto, a gente está caminhando aqui, infelizmente, para o final, né? Você é uma pessoa assim que daria para a gente ficar conversando por um bom bule de chá ou de café por horas, mas dentro da nossa proposta aqui do formato, a gente está caminhando para o final e vou te convidar a deixar uma inspiração para quem está aqui nos escutando e se identificando, né, talvez com esse grande chamado do mutante que já habita. Eu acredito sim que essa vontade, né, habita assim dentro de cada ser humano, e eu acredito nesse despertar cada vez mais, né? Eu acho que a gente está sendo convocado, o chamado é para todos, né? Então, o que você deixaria como inspiração final para essa nossa conversa do mutante nesse momento tão forte que a gente está atravessando? Então, Vívia, de fato, nós vivenciamos uma crise global que tem uma natureza iniciática. Nós estamos impactados com uma pandemia desde final de 2019, e essa pandemia ela é um sintoma, e o sintoma não é ruim, é uma mensagem que recebemos e que precisamos escutar
ler, interpretar e honrar. E eu creio que um dos sentidos óbvios dessa pandemia é dizer basta. Basta dessa normose. Basta desse consumismo. Basta dessa existência frívola, sem sentido. Porque isso está representando, quem sabe, o triste término da aventura humana. Então, eu creio que essa pandemia, ela nos convoca a um novo começo. E o novo começo só pode ser através de mutantes, de seres humanos imaginais. Eu tenho sempre dito que ninguém transforma ninguém e ninguém se transforma sozinho. Nós nos transformamos no encontro consigo, com o outro, com os outros, com a natureza e com o próprio mistério, que, como diziam os gregos, que convocado ou não, sempre está presente. A Universidade Internacional da Paz, a Unipaz, é uma universidade do encontro, da razão com o coração, da sensação com a intuição, da efetividade com a afetividade, do masculino com o feminino, para uma nova dança. É a dança da recriação. E para isso todos nós somos convidados e convidadas. Venha para a tenda do encontro. Viva! Venham, 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 porque estamos precisando da sua luz, da sua ação no mundo. Né, Roberto? Eu acho que, no fim das contas, é um grande convite tudo isso para a gente investir, né? Tem uma frase sua muito linda que eu gosto muito no livro da Normose, que você fala que a gente tem que investir nos talentos que o mistério nos confiou, né? Então, fica aí o convite da Unipaz para você vir fazer parte desse movimento com a gente, e aqui a gente dá as mãos para essa transformação. Roberto, muito obrigada mais uma vez, sempre um bálsamo para a alma te escutar, uma honra, uma alegria estar aqui fazendo acontecer esse trabalho de expandir a voz da Unipaz para o mundo, porque a Unipaz é a terceira universidade, não é, do mundo, como é que é, não é, Roberto? A terceira universidade criada no mundo, só que com diferencial. Além dos motivos nobres da diplomacia pela paz e o desarmamento necessário, a Unipaz, desde o início, partiu do princípio de que não é com paradigma, não é com a lógica que inventou o problema, que nós vamos resolvê-lo. Nós precisamos de um novo aprender a aprender. Portanto, a Unipaz se fundamentou numa nova educação, uma educação transdisciplinar, significa o diálogo da ciência com a filosofia, a arte e a espiritualidade, e a visão holística, que é a integração entre a parte e o todo, para que possamos ser capazes de pensar globalmente e agir localmente, e eu sempre complemento, para não agir loucamente, que é o que nós temos feito. Maravilha, meu querido. Um beijo grande no seu coração, que em breve a gente possa dar um abraço, que a gente está com vontade, né? De matar a saudade e abraçar mesmo. Fica um beijo para você que está nos ouvindo aqui também, e fica o convite para você estar com a gente no próximo episódio. A cada 15 dias, às segundas-feiras, nós vamos estar aqui com um novo bate-papo para você, mutante, que está nesse grande despertar da transformação. Viva! Um beijo e até a próxima! O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.